Fala, rapaziada do Serra Tricolor, Lucas Neto fazendo aquele vídeo de pré-jogo antes da parada da Copa. Vai ter informação sobre o Fluminense, sobre a partida, mas depois da vinheta a gente conversa, né, galera? Valeu! Então, rapaziada, o Campeonato Brasileiro se aproxima de um momento decisivo antes da pausa para a Copa do Mundo. E o duelo deste próximo domingo, dia 31, às 8h30, coloca Cruzeiro e Fluminense frente a frente no Mineirão, em cenários completamente distintos na tabela. Enquanto o Fluminense quer garantir a terceira colocação, o Fluminense está na quarta colocação, caiu para quarta colocação com a vitória do Atlético Paranaense, quer voltar à terceira colocação e garantir para essa pausa para a Copa do Mundo. E o Cruzeiro tenta se consolidar uma reação muito boa, tem que se aplaudir, mesmo sendo rival, tem que se aplaudir a reação que teve, e tenta se consolidar no torneio após um início oscilante. Começou muito mal, o Cruzeiro começou muito mal, estava na zona de rebaixamento, muitos diziam que ia ficar lutando para não cair esse ano, e com a chegada do Arthur Jorge teve uma crescente muito significativa, e que, claro, não é mais aquele mesmo time que antes era taxado para cair, agora taxado para chegar até a fase da Libertadores, o G4, o G8. Então, é um time que tem boas peças. Classificou bem na Libertadores num grupo muito difícil. Se classificou em segundo, mas pô, um grupo que era para mim era um grupo da morte. Era um grupo muito difícil. Ele se classificou em segundo, muito bem, deixando até o Boca Juniors de fora. E rapaziada, a situação no Brasileiro do Fluminense faz campanha sólida, ocupa a quarta posição, como eu falei, com 30 pontos em 17 rodadas. Apesar do time ostentar o aproveitamento expressivo de 59%, o elenco amargou um tropeço e uma atuação vergonhosa na derrota contra o Mirassol por 1-0. Por outro lado, o Cruzeiro, um momento de franca recuperação, e saboreia sua subida, que hoje está na 10ª colocação e com 23 pontos na classificação. Eles vêm de uma vitória contra a Chape por 2-1. O Cruzeiro Cruzeiro ostenta uma invencibilidade de 3 partidas no Brasileirão, e eles não são tão fortes assim em questão de números no Mineirão, mas com esse recorte o Cruzeiro conseguiu vencer 3 seguidas no Brasileirão, então tá vindo uma crescente. É um time que tem que se preocupar, não pode achar que vai chegar lá fazer uma boa partida, sendo que o Fluminense vai com desfalques para essa partida, no mínimo 6, que não vai ir para essa partida. Tem jogador que nem viajou, sendo que um deles é o Canóbio, por causa que foi para se apresentar à seleção uruguaia, que ele foi convocado. E se eu não me engano, o meia Nonato também não foi. Nonato não, Castilho não foi, não viajou e nem foi relacionado para essa partida. E o Fluminense vem assim, galera. O Tricolor enfrenta um cenário desafiador para o próximo duelo contra os mineiros, uma vez que acumula uma série de desfalques importantes, como eu acabei de falar. Diante desse cenário, o auxiliar Max Cubeiras assumiu novamente a equipe à beira do campo, já que o técnico argentino cumpre mais uma suspensão. É incrível como um treinador é suspenso tantas vezes numa equipe. Mas a gente já teve um treinador assim no passado e não é melhor nem falar mais. A dor de cabeça do treinador interino aumenta ao olharmos para o elenco, pois a indisciplina no jogo contra o Mirassol cobra seu preço agora. Em virtude disso, o zagueiro Freitas e o volante Nonato desfalcam a equipe após receber o terceiro cartão amarelo. Para mim, Freitas não é desfalque nenhum, para mim é até uma coisa boa. Mas não podemos ser injustos, pois o Freitas tem feito boas partidas. Mas para mim ainda é um zagueiro fraco, não tenho confiança nele. Na verdade, ninguém ali da zaga eu tenho confiança. Mas o Freitas consegue me deixar mais nervoso, mais apreensivo quando ele está em campo.
Como que eu continuando aqui? O volante Nonato recebeu o terceiro cartão amarelo. Para piorar, o Canóbio fecha a lista de baixas confirmadas que obriga a comissão técnica a remontar a estrutura do tática da equipe titular. O Canóbio, que eu falei, foi convocado para a seleção, poderia ter se apresentado contra o Lagoa, me deixam aqui mais uma vez meus parabéns, pois foi um jogador que mostrou caráter, preferiu, mesmo podendo ir se apresentar na quarta-feira contra o Lagoa, preferiu ficar para participar daquela partida que ele sabia que era uma partida muito importante para o Fluminense e se apresentou logo no dia seguinte. Foi se apresentar logo no dia seguinte para a seleção uruguaia. Desejo toda a sorte no mundo, claro, contra o Brasil, se pegar o Brasil. Quero que perca, mas que seja uma boa Copa pro Canóbio, que ele possa desfrutar da melhor maneira. E rapaziada, a provável escalação do Fluminense vem assim: Guga, James, Milan e Arana comando a zaga do Fluminense. Milan vai ser testado agora numa partida realmente que a gente vai ver se ele vai desempenhar uma boa função, se ele vai desempenhar um bom rendimento, vai ter fazer uma boa partida, porque a gente está precisando dele para ver se ele realmente pode ser um futuro titular no lugar do Freitas. E caso pra gente não ter mais apreensão, a gente saber também como que ele é. Que, como eu falei, nos jogos que ele jogou, me agradou muito. Eu tive mais segurança com ele do que com o Freitas e agora com o caso com o James. E até com o Ignacio. Eu testaria o Igor Rabelo hoje com o Milan pra gente ver como que essa zaga ia se comportar nessa partida. Mas a gente não escala a equipe e a gente só fica na expectativa. E, rapaziada, o Cruzeiro vem assim: Arthur Jorge ganhou um reforço importante para receber a equipe no próximo confronto. Uma vez que o atacante equatoriano Lenoy Arroyo retorna de suspensão automática após desfalcar o time contra a Chapecoense. Em contrapartida, a comissão técnica ainda enfrenta dores de cabeça para montar o setor defensivo. O lateral esquerdo Calman Prates continua em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e dificilmente entra em campo. Além, deve desfalcar o grupo, o que já resolve os problemas pessoais. Tem outro jogador que foi resolver problemas pessoais recentes e segue fora dos planos imediatos do treinador. Desculpa, eu não acabei não escrevendo o nome do jogador aqui. Peço perdão, erro meu. Mas não, acho que é até um título, né? Não é titular. Acho que é Kaique, eu não sei. Não sei se é o Kaique, eu não sei se é outro jogador. Me peço perdão, vou melhorar na próxima. E rapaziada, eles vêm assim: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Não é o Kaique, galera. Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira. Arroio e Caio Jorge a dupla de ataque desse time. Então a gente sabe que é um time difícil, um time complicado, tem uma crescente. Então eu espero que o Fluminense entre ligado e não entre na mesma postura vergonhosa que entrou contra o Mirassol. Também não, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham certo essa poupar esses jogadores, sendo que eles vão entrar de férias depois de amanhã? Essa comissão técnica sem sem ambição nenhuma. Jogador tem que descansar, pode se lesionar. Cara, eles vão ficar praticamente 2 meses parados. Vai ficar um mês de férias, um mês treinando, um mês e meio treinando. Só treinando pra volta do Brasileirão quando tem a Copa. Dava pra fazer um sacrifício pra esse jogo, pois a gente tá em quarta posição do Brasileirão. Então não estamos aquela tranquilidade de estar em terceiro. E também o Flamengo ganhou hoje. O Palmeiras joga no este domingo também. Então a gente tem que pontuar. Tem que vencer ou pontuar para não se distanciar tanto desses dois. Pra gente ser que a gente quer lutar mesmo por título, a gente tem que pontuar amanhã. E não tô falando que é obrigação, porque Mineirão, mesmo eles que estão estatisticamente, eles são fregueses nossos, tanto no Mineirão quanto no Maracanã. Então, mesmo assim, é uma equipe muito forte, uma equipe grande, uma equipe gigante do Brasileirão, do Brasil, que sabe do mundo. Tem que ter um respeito, não pode entrar com pouca ambição com esses caras nunca. Tem que sempre entrar querendo vencer e achar que é o final, é uma final, porque esses caras são chatos.
uma equipe chata, é uma equipe agora bem treinada, tá sendo uma evolução e não podemos deixar em nenhum momento achar que eles não podem surpreender a gente. E a arbitragem, galera, é de Lucas Casagrande do Paraná, Eduardo Gonçalves, o assistente número 1 do Mato Grosso, o assistente número 2 Rafael Trombeta de Paraná e o VAR é do Thiago Duarte Peixoto de São Paulo. Não conheço a arbitragem, mas espero que eu vou sempre falar que isso aqui em questão de arbitragem. Quero que seja uma arbitragem justa tanto para o Fluminense quanto o Cruzeiro. Não quero que nem o Fluminense nem o Cruzeiro seja beneficiado, seja uma partida justa e que eles passem despercebido. Esse é meu papo para arbitragem. Espero que todo mundo concorde comigo. E rapaziada, onde vocês podem assistir? Record TV, o canal é aberto, Cazé TV no YouTube e canal fechado a Premier passa. Então vocês podem assistir. Vou deixando claro aqui que não vai ter react, pois eu tô pensando em parar de fazer o react um pouco. Tô com outros planos pra frente, tenho outros planos, então mais pra frente vocês vão ficar sabendo. Mas por enquanto o react vai dar uma parada. Mas se Deus quiser, mais pra frente eu volto a fazer e lanço de novo aqui no canal. Galera, agradeço a todos que vieram até o final. Agradeço a todos que prestaram atenção no meu vídeo, que curtiram, comentaram, compartilharam. Tanto aqui no YouTube, lá no TikTok, que chegou aos 800 seguidores lá. Agradeço a todos que estão aqui, que foram seguir lá no TikTok. E quem não for, dá um pulinho lá, não vão se arrepender. Também tem lá no TikTok, tem o Instagram também tá começando a ganhar seguidores. Agradeço a todos que estão aqui, que foram lá no Instagram me seguir. Quem não tiver, eu peço que vá lá em cada rede social e me siga. Se inscreve aqui no canal do YouTube, quem não for ainda, que a gente vai falar muito sobre Fluminense. Tem lives, participo de muitas lives aqui, tanto com o Big, com o Terra, os dois, e o Jorge, os três incríveis, pessoas incríveis, tricolores, fanáticos e entendedores, e que eu convido a vocês a participar sempre das lives, que provavelmente amanhã vai ter às 3 horas ou às 14 horas vai ter a live do jogo pré-jogo contra o Cruzeiro. Então, muito obrigado, galera, saudações tricolores e até a próxima.